Nós somos a noiva do Cordeiro de Deus, imaculada, sem ruga, sem mancha. Ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Ele se deu por amor a mim. Ele se entregou totalmente, se derramou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, 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 Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas, eu só vejo glória, Jesus, e percebo como maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer, Ele te quer. Oh, 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 Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Com amor profundo se entregou por mim. Ele me amou. Somos sua herança, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus encontram a terra, meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Vamos sentar essa igreja. Ele me ama. Declara isso. Pode levantar suas mãos aí aos céus. Agradecer ao Senhor por este amor tão grande, tão profundo. Dê graças a Deus aí. Dê graças a Deus por este amor, pelo cuidado do Senhor para com você. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado
Esta quinta-feira, estamos aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, te adorando, louvando ao Senhor. Obrigado pela saúde, pela vida. Agradeça a Deus aí, pelo sustento, pela proteção. Olha essas chuvas, meu irmão. Sua casa está perfeita. Seus filhos estão aí, guardados pelo Senhor. Agradeça aí ao Senhor aí. Dê um momento de gratidão a Deus, com suas mãos levantadas. Dê graças a Deus, dê graças a Deus, dê graças a Deus. Este é um culto muito especial, um culto de ordenação pastoral, um culto solene, um culto muito importante. Homens de Deus subirão aqui daqui a pouquinho para receberem um óleo na cabeça, uma oração de consagração pastoral. Pastor Jorge vai estar ministrando. Agradeça aí ao Senhor. Louve o nome do nosso Deus. Louve o nome do Senhor. Oh Pai, obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para conosco, tão bom. O Senhor tem nos guardado, protegido, tem nos livrado de acidentes, de tragédias, tem guardado a Igreja Batista Getsemane, as missões, tantos pastores, tantos homens e mulheres de Deus aqui na igreja, que o Senhor tem colocado aqui. Nós te agradecemos pela seriedade do trabalho. O Senhor tem nos livrado do pecado, o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, do erro, preservado a nossa vida. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Jorge, a sua família. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Agora, meu irmão, vamos interceder por esse período de chuvas. Tantas famílias passando lutas, tantas famílias passando agora por necessidades. Um telhado que cai, um muro, um deslizamento de terra, um carro que bate. Ore agora, vamos interceder. Meu Deus, toma essas famílias, guarda, Senhor, nesse período de chuvas. Tantas famílias sofrendo, tantas pessoas chorando porque perderam suas casas, perderam anos de investimento, perderam os móveis, perderam um sofá, uma televisão, uma cama, perderam documentos, tem que sair do prédio por causa de uma rachadura, por causa de algo que está trincado, que está prejudicando o prédio. Tem misericórdia. Nós oramos por essas famílias, Senhor. Abençoamos esses homens, chefes de família, mulheres, as mães, filhos, pessoas que têm que sair da sua casa, ir para um colégio, ir para um abrigo, passar ali até o período de chuva terminar. Oh meu Deus, guarda, Senhor, livra de morte, livra, Senhor Deus, das enchentes, crianças serem levadas, arrastadas pelas águas, homens e mulheres em lugares ali são pegos de surpresa porque a água sobe de repente. Tem misericórdia, guarda os nossos irmãos, guarda as crianças aqui da igreja, os jovens, os adolescentes, as empresas dos irmãos. Meu Deus, não deixa ver queda de telhado, de estrutura. Livra da tragédia os funcionários que estão ali, muitos trabalhando agora no shopping center, nas lojas, trânsito, meu Deus, árvores que caem. Nós abençoamos a polícia militar, o corpo de bombeiro, a polícia civil, a guarda municipal, Senhor, o exército, a aeronáutica, pessoas que estão trabalhando agora nesse período de chuvas, estão de alerta. Meu Deus, dá sabedoria a estes homens, guarda estes homens, suas famílias, suas casas. Guarda a Igreja Batista Getsemane, Senhor Deus, de quedas. Guarda, livra as missões. Meu Deus, não deixa ver nenhuma tragédia em nenhuma igreja de Belo Horizonte, em nenhuma igreja, meu Pai, que tenhamos somente boas notícias. Guarda o teu povo. Nós te pedimos isso, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Dá sabedoria às autoridades, dê visão àqueles que estão aí em pontos estratégicos, aqueles que tocam, ó Deus, a sirene, aqueles que chamam as pessoas numa hora de chuva. Oh meu Deus, nós oramos, a tua igreja intercede agora. Nós estamos bem, por isso estamos intercedendo, orando pelo teu povo. Aqueles que não puderam nem vir para a tua casa hoje, que tiveram algum problema, guarda-os lá onde eles estão. No nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos isso, para a glória do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus, graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí.
Muitas pessoas têm frequentado a igreja aqui e não são membros da igreja. Nós temos uma fichinha de membresia da igreja. Você tem feito isso, pastor Paulo Marciano? Tem? Aquela, para quem deseja informações, tem? Então tá. Se você quiser, fala, poxa, eu estou frequentando, já tenho estado aí na igreja, eu quero me tornar membro da Igreja Batista Getsemane. Não significa que ao preencher essa ficha de membresia, você vai se tornar membro, mas pelo menos você mostra interesse, aí a equipe vai estar acompanhando você, ligarão para você, marcarão com você uma reunião. E por quê? Porque às vezes você parou, já foi membro de alguma igreja e deixou de ser membro de alguma igreja por algum motivo. Talvez decepcionado com o pastor, talvez porque mudou-se para Belo Horizonte, veio para a aeronáutica, e hoje você nem se tornou membro. Aí você pode se tornar hoje, regularizar isso. O pastor Daniel está tentando localizar as fichas ali, mas elas ficarão bem fáceis, né? Talvez esteja lá no hall de entrada, Daniel, se não estiverem ali. Mas vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos, Lambari, você está bom? É o Lambari mesmo, está ali? É? Olha aí, graças a Deus. Vamos, esse cara está aí, né? Então, você que quer fala, pastor, eu já frequento o culto pastor Paulo Marciano, pega a ficha aí, preenche no final do culto, você, se tiver alguém aí devolva e coloque no gasofilaste, tá? Não é outro objetivo a não ser isso, você regularizar sua situação de membresia. Se tiver, levante a mão, que aí eles entregam a você essa fichinha, no final do culto você entrega. Se tiver alguém, tá? Vamos cá, deixa eu ver se tiver alguém, não tem, todos aqui estão em comunhão, graças a Deus. Então tem alguém lá, o Divino está pedindo a folha lá, tá? No final você põe no gasofilaste, tá? Isso é você que já frequenta a igreja, sente que de Deus, Deus tem colocado você aqui. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Eu vou ler, olha lá, ali, olha. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha lá então, o primeiro versículo, nós vamos meditar nele. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Deus é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Nesta noite toda especial, em que o Senhor preparou o nosso coração para receber a tua palavra, noite de ordenação ministerial, nós pedimos que haja uma grande revelação do Senhor na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Bom, nosso comportamento, nossa maneira de agir, não pode ser de acordo com a nossa cabeça. E mesmo o regulamento da igreja tem que passar primeiro pelo crivo da Bíblia. Quer dizer, não existe um regulamento que possa contrariar a Bíblia. Toda e qualquer ação da igreja, ela tem que ser colocada debaixo da orientação bíblica. Não podemos inventar uma coisa na Bíblia, inventar uma coisa e queremos que Deus aprove. Pelo contrário, nós temos que adaptar todas as ações da igreja de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Então, como nasceram as nossas missões? O que é uma missão Getsemane? A missão Getsemane, se alguém te perguntar, ela é um braço da igreja. Ela é a igreja no bairro Santa Mônica. É a igreja no bairro Buritis. É a igreja batista Getsemane, lá em Vespasiano. Por quê? Porque nós hoje somos 26 mil membros.
26 mil membros a igreja Getsemane, de carteirinha, 26. Este santuário cabe assentados confortavelmente 4.500 pessoas. Apertando, nós conseguimos colocar aqui 5.000 pessoas. Apertado. Muitos domingos pela manhã entram cadeiras, e nós colocamos cadeiras aí para completarmos, porque fica muito apertado. Ultimamente temos tido alguns cultos aqui que temos tido lotação, que fica até perigoso, porque entram 5.000 pessoas. Por exemplo, o Thales veio aqui cantar, um dia desse aí, foi uma superlotação, chega a ficar perigoso, muito perigoso, porque é muita gente num lugar. Como nasceram as missões da igreja Getsemane? Como nasceram as missões? A primeira missão nasceu por causa da minha mãe. Basicamente por causa dela. Porque meu irmão tinha um bar e mercearia no bairro Guarani. Um bar com mesa de sinuca e tudo. E a minha mãe tinha um problema no joelho. Então ela não queria vir aqui. Ela vinha, sentava no terceiro banco aí. Ela vinha, mas vinha com muita dificuldade. Tinha uma Kombi do meu irmão que ia lá no bairro Guarani buscá-la, e muitas vezes eu a buscava também. Mas ela dizia: seu Jorge, eu vou começar uma reunião lá no bar do Carlinho, no bar do meu irmão. Olha aí. Falei: mãe, mas que reunião é essa? Ela falou: com os bêbados. Porque eles ficam bebendo lá. Olha aí. E aí eu vou aproveitar e vou falar do amor de Deus para eles. Minha mãe. E aí era bar até às 8 horas. 8 horas ela pegava aqueles bêbados. Eles arredavam a sinuca para lá, o sinucão, o sinuquinha. Tinham as 3 mesas de sinuca. E ali os bêbados paravam de beber e ficavam ouvindo ela falar de Deus. Olha que negócio interessante. E os bêbados começaram a se converter. Começaram a se converter e tal, aquela coisa toda. Minha mãe pediu ajuda ao pastor Wilson. Pastor Wilson está aqui? O Wilson. O pastor Joaquim. Um Reis. E aí começou a reunião. O que aconteceu? Meu irmão falou: olha, eu estou perdendo os clientes toda a cachaça. Eles começaram a converter. E ali fechou o bar. Fechou o bar. E passou a ser... Porque você falava assim: onde você está indo? Estou indo na igreja do Carlinho. Mas não é bar ou igreja? Não, é bar até 8 da noite, depois de 8 é igreja. Então era um negócio complicado, né? E aí eu conheço também uma igreja lá em Franca, que a pastora, o único lugar que tinha, a pastora Miriam, era o cinema da cidade, para alugar. Não tinha um galpão em Franca, tudo sapatos, etc. E Deus a chamou para o ministério, ela alugou o cinema da cidade. Então ela alugou de que hora? De 10 até meia-noite. Então de 8 às 10 era filme pornográfico. De 10 à meia-noite era igreja. Quem eram os primeiros clientes? As pessoas assistiam filme pornográfico, já ficava para o culto, que ela falava: fica para o culto agora, fica para o culto aí. Ela começava a igreja, entrava o púlpito e ela pregava. Hoje, a igreja tem uns 5.000 membros e já comprou o cinema da cidade, comprou o cinema. Então tem umas coisas meio loucas. Ela recebeu muita crítica no início, mas hoje eles são donos do cinema, compraram e construíram ainda uma outra igreja, uma catedral. Sempre eu prego lá umas 5.000 pessoas, um negócio muito grande. Então, essas loucuras. Aí, como minha mãe começou essa igreja, aí ficou a célula missão. Lá não vai ser igreja, vai ser uma missão, uma extensão da igreja. Uma extensão. Aí começaram as outras. Por causa de uma: pastor, está longe, eu vi aqui, eu posso começar uma igreja em tal lugar? Aí hoje nós somos 54 missões. 54, tá certo? Tá certo, Zé? 54, Zé? 54 missões ou 56? 52 missões. Nós temos algumas igrejas aliançadas fora de Belo Horizonte. Aí a aliança é uma igreja que só começou lá sozinha e nós somos como pai dessa igreja. É por adoção.
Estas são filhos, as missões são filhos como se fossem filhos que se casaram. E outras não eram filhos, mas passaram a ser adotados. Deu para entender? Então chama-se aliança de amor. Então tem as missões e tem as igrejas que são aliançadas de amor. A nossa igreja é ligada à Convenção Batista Nacional. Convenção Batista Nacional, CBN, né? Tem a Convenção Batista Brasileira, que são as igrejas batistas tradicionais, que não têm liberdade para o exercício dos dons ministeriais, não fala em línguas, não tem assim um culto com clamor de batismo com o Espírito Santo. Então é da CBB, Convenção Batista Brasileira, que é da igreja na Praça Raul Soares, Primeira Igreja Batista, e outras igrejas batistas, né, ali do Barro Preto, perto da antiga Souza Cruz, são muitas igrejas. O Colégio Batista é da CBB, e a Convenção Batista Nacional é a Lagoinha, é a Getsemane, é a Igreja Batista da Floresta. São as igrejas que foram desligadas, porque houve essa divisão por causa do Espírito Santo. As igrejas que aceitaram o batismo com o Espírito Santo, orar em línguas, expulsar demônios, cultos de poder, passaram a pertencer à Convenção Batista Nacional. E aí, tipo assim, 200 igrejas são hoje da Convenção Batista Brasileira e 500 igrejas são de renovação espiritual. É maior o número de igrejas, mas a gente mantém uma comunhão, uma amizade. Eu sou o presidente do Conselho de Pastores, que engloba as duas convenções, a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional, que une os pastores. Bom, um pastor Jorge, sozinho, não consegue cuidar de todo mundo. Então, hoje, aqui na igreja, nós temos aproximadamente 30 pastores, 20 pastores, tempo integral aqui na igreja, no templo sede. Uns 20 pastores, que trabalham o dia inteiro, trabalham o tempo todo, adolescentes, mocidade, velório, no máximo 20, né? Que, nem sei, acho que deve ser uns 15 pastores que dedicam tempo integral, que são mantidos pela igreja, que me auxiliam, porque tem dia que nós temos 4 casamentos, tem dia que nós temos 3 velórios, porque lembre-se, são 26 pessoas, 26 mil pessoas. Então nasceram as missões. Algumas das missões nós já conseguimos comprar imóveis próprios. Outras missões nós não conseguimos. Estamos lutando para termos um caixa que possa permitir que nós compremos algumas. Por exemplo, compramos no bairro Floramar, a Missão Floramar, que é o pastor Highlander, ele está aqui, então está ali. Por quê? Porque ele já tem 4 cultos no domingo, já tem culto todas as noites, e lá não comporta, tem muitas pessoas, centenas de pessoas. Ontem eu preguei em Uberlândia, eu, pastor Uziel, pastor Daniel, fomos lá, tinha lá 500 pessoas numa missão, que é um bebezinho, tem 1 ano, né, Uziel? 1 ano, 500 pessoas, Juiz de Fora, Vespasiano, grande. Então a gente procura dar uma cara, porque tem que ter um aparelho de ar-condicionado, por causa do calor, se bem que nós temos 3 meses de calor em Belo Horizonte. Por que as igrejas em Belo Horizonte não têm ar-condicionado? Por exemplo, essa igreja é uma das poucas que tem. Ó. Talvez seja a única igreja que tem esse tanto de aparelho de ar-condicionado em Belo Horizonte, a única igreja Getsemane, com ar-condicionado central, olha aí. Por isso que está esse clima gostoso aqui dentro, olha aí. Por quê? Porque são só 3 meses. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro no máximo. Ou então, final de novembro, janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro. São 3 meses de calor bem forte. Então, como que uma igreja vai gastar 500 mil reais? Então, muitas missões não têm ar-condicionado por enquanto. Mas algumas têm. A Igreja Batista Getsemane é a mãe. Esse templo aqui é a mãe. É como uma vaca.
E as missões mamam aqui. As missões não dão lucro para a igreja Getsemane. Nós estamos mandando dinheiro para lá. Nós vamos emancipar. Não pode. Porque as missões são a igreja Getsemane. Todos os pastores assinam um compromisso de que tudo que acontece lá está debaixo da autoridade da Igreja Batista Getsemane, a igreja mãe. A missão não é uma filha que casou, a missão é uma filha solteira, é um filho solteiro que ainda está debaixo da tutela da mãe, entendeu? A Igreja Batista Getsemane é filha da Lagoinha com a Igreja Batista lá, assim que nasceu a Getsemane. É a fusão, eu estou contando isso aqui, tudo é importante, como nasceu a Getsemane. Porque uma igreja, você não abre uma igreja tem que nascer. Todas as pessoas que abriram uma igreja, briga aqui, por exemplo, eu vou abrir uma igreja, aquela igreja nunca tem paz. Fica um bebê de proveta, porque ela não tem mãe, não tem pai. A igreja, um pastor, um jogador de futebol, igual o Miller fez, vou abrir uma igreja, não dura nada, fecha. O Sandro, da Lagoinha, você não abre uma igreja, eu vou pôr uma placa de uma igreja. Não, não existe isso. Para uma igreja nascer, ela tem que ter mãe, um útero. Então é uma igreja que gera outra, ela tem que ter um pai, o pai é Deus. Então a igreja, ela tem que ter um pai, que é Deus. Deus tem que querer ter a igreja. Tem que gerar essa igreja. Onde que é gerada essa igreja? É gerada no útero de outra igreja. Então a Getsemane, por que Deus tem nos abençoado? Muito. Porque o útero desta igreja foi a Igreja Batista de Lagoinha. A Getsemane é filha da Lagoinha e filha da igreja lá de Vila Americana, pastor Rui Carreteiro. Quem conheceu o pastor Rui Carreteiro? Pastor Rui Carreteiro mandou abrir um trabalho aqui no bairro. A Lagoinha tinha uma congregação no bairro Universitário. A Lagoinha tinha o pastor, mas não tinha um lote aqui. A igreja de Vila Americana, lá do bairro Nova Floresta, Alto Floresta, que é a do Rui, tinha um terreno aqui, mas não tinha um pastor. Então tinha um grupo aqui de 60 pessoas, 70, 80, e a Lagoinha tinha. Então, o pastor da igreja aqui do bairro de Vila Americana foi para Portugal para missões. Aí ele convidou esse povo da Lagoinha, aí houve a fusão. Um grupo sem lote, com pastor, com um grupo com lote, porém sem pastor. Então juntou, uns dizem que não foi nem fusão, foi confusão. Não é? O pastor Rafael Lopes, está aqui o pastor Rafael Lopes? Cadê ele? Não está aqui. Foi o primeiro pastor da igreja. O segundo pastor foi o pastor Jonas Neves. O pastor Rafael ficou 3 anos pastoreando esse grupo de Vila Americana aqui, da Nova Floresta, que é aqui, que é do Rui Carreteiro. O pastor Jonas Neves, depois da junção, pastoreou 3 anos e meio. Eu vim pregar nessa igreja, eu era da Igreja Batista da Floresta, pastor auxiliar do pastor Glaicon Terra Pinto. E eu dirigi uma congregação no bairro Floramar, onde está o Highlander hoje. E eu vim pregar nesta igreja, trocando o púlpito com o pastor Jonas. Ele foi lá e eu vim aqui um domingo. Deus deu uma visão para essa igreja, porque o pastor Jonas foi chamado para o ministério para ir para Belém, que eu seria o pastor dessa igreja. Eu nunca quis, nem passava por minha cabeça vir para cá. Eu estava muito bem na Igreja Batista da Floresta, eu tinha carro novo, eu tinha salário, eu morava num apartamento da igreja e minha casa era alugada. Trabalhava fora ainda, trabalhava no banco. Mas eles falaram que Deus falou. E o pastor Jonas foi em minha casa e me disse que um irmão dessa igreja, o irmão Ângelo, teve uma visão de que eu seria o pastor. Isso 2 horas da tarde no domingo. Eu disse que eu não iria aceitar,
porque essa igreja tinha 120 pessoas e a igreja que eu pastoreava no Floramar tinha 400 pessoas. E eu tinha começado o trabalho com 5 pessoas no Floramar. Como que eu ia deixar 400 ovelhas que eu gerei em 3 anos para um grupo de 120 que eu não conhecia ninguém? Lá a igreja me amava, porque eram 5 pessoas que em 3 anos eu dei minha vida. Minha filha era carregada, porque ela nasceu lá, do primeiro banco até o último. Minha filha era beijada, a Daniela era beijada, o Tiago era bebezinho, a Daniela tinha 3, 4 aninhos. Ela nasceu na igreja, quando a filha do pastor nasce na igreja, eu começava o culto com ela no primeiro banco, eu procurava ela estava lá nos braços, todo mundo beijando, gracinha. Aí, 2 da tarde, o pastor Jonas me falou que eu tinha recebido um convite da igreja. Falei, você está ficando louco, vê se eu vou trocar um mel por um fel. Vê se eu vou sair desse lugar que todo mundo, que os jovens me amam, que eu brinco com eles, todo mundo, para ir lá para aquela igreja. Não tinha casa nenhuma aqui nesse bairro, há 31 anos atrás, que era vazio. Não tinha essa avenida Sebastião de Brito, não existia a avenida Cristiano Machado há 31 anos atrás. Só tinha a rua Jacuí. Isso aqui era uma fazenda, não tinha nada. Vê se eu vou vir para um buraco desse tudo escuro. 2 da tarde. Eu fui falar com o meu pastor Glaico. Falei, pastor Glaico, a igreja do aeroporto, que essa aqui era a igreja conhecida como igreja do aeroporto, Getsema, me convidou para ser pastor lá. Eu não falei outra frase, porque eu fiquei com medo dele ficar sabendo que uma igreja tinha me convidado. Então eu fui lá falar com ele. Ele deu um murro na mesa, brigou comigo, 11 horas da noite, falou que eu estava, tipo assim, igual mulher de malandro, falando que estava sendo cogitado por outra igreja, cantado para poder ser valorizado. Mas era Deus, entendeu? Ele falou, o que é que você tem que vir me falar isso aqui? Eu fui com a melhor das intenções, aí ele falou, agora some daqui, eu estou te mandando embora. Então eu fui lá para explicar a ele um negócio, ele apelou comigo, brigou comigo, estou falando na luz de Jesus. Eu e minha mulher saímos de lá chorando, ele falou assim, olha, se você ficar lá no Floramar, eu não construo, eu tinha acabado de comprar 3 lotes lá, se você ficar lá com aqueles 400, eu não ponho um tijolo. E eu liguei para o pastor Jonas, 2 horas eu tinha dito para ele que eu não ia aceitar. Eu liguei para ele meia-noite e falei, Jonas, agora eu tenho que aceitar. Porque agora eu estou na... O pastor falou, eu fui explicar para ele que vocês me convidaram. Ele falou que eu fiz igual a mulher de malandro, falando que foi cantado por alguém na rua, para receber benefício. A visão do pastor Glaico foi completamente diferente da realidade. De uma pessoa que foi para explicar como ovelha, tomei uma paulada na cabeça. É a mesma coisa da mulher, que vai falar assim, ô bem, esse vizinho de frente está mexendo comigo, vamos sair. Aí ele fala, você que é vagabunda, você que é sem vergonha, você que está dando bola para ele. Quer dizer, a mulher foi explicar para o marido um negócio, eu fui explicar, no caso lá, eu saí de lá bandido. Mas aí eu falei, Deus, eu vou ter que confiar no Senhor, igual Maria confiou no Senhor. Porque ela ficou grávida, não tinha culpa de nada, foi falar com José, pau nela, José. Foi mais ou menos isso. Aí o Jonas falou, então tá bom, você vem. Aí eu vim para a igreja. Assumi o pastorado em janeiro. Fiquei aqui na igreja em janeiro de 1981. E vim com a minha família. A minha filha foi rejeitada, porque eu não sabia. Eu mandava ela beijar aquelas caras feias. Porque ela estava acostumada, 3 aninhos, beijar os irmãos lá da igreja. Aí ela veio para aqui, eu punha ela no colo e falava, beija. E aquelas pessoas, essa menina é chatinha, não beija gente. Aí eu beliscava ela debaixo da perna assim. Aí ela beijava a pessoa, mas ela odiava. Então, por aí você vê como que filho de pastor, isso é importante, você vai ver onde que eu chego aqui. Isso é importante. Mas aí eu abracei a igreja.
Aí eu abracei a igreja. E as pessoas que me convidaram, grande parte delas deram as costas, porque eles pensaram que eu era uma coisa. Porque eles tinham me conhecido só como um pregador, porque eu tinha vindo aqui só uma vez pregar. Nem eles acreditaram que Deus me pôs aqui. Os que me convidaram começaram a ir embora. Porque eu sou exigente com horário. Comigo não tem negócio de beber cerveja, não tem negócio de beber vinho, não tem negócio de panelinha. Eles tinham que pôr um da igreja que era de Americana e um que era da Lagoinha, para compor a diretoria, entendeu? Eu não, para mim não tinha nada de Lagoinha, nem de Vila Americana. Para mim era um povo só. Deus tirou os dois e pôs eu que tinha nada com isso. Eu não sei nada com isso. Não, pastor, o senhor está pondo dois que era da Lagoinha. Eu, para com essa palhaçada, para mim é tudo Getsemane. E como eu trabalhava fora, eu não afinei. Eu não afinei para ninguém. E só que aí algumas pessoas começaram a sair, foram saindo. E eu fiquei com os adolescentes, com as pessoas mais idosas da igreja, que não conseguiam ir embora, porque não tinha ônibus aqui. E eu trabalhei para morrer, sacrifiquei minha família. Não estou acrescentando um ia, pastor Maria Geralda está ali, ó. Né, pastor, irmão Raimundo, um dia eu vi ele, cadê o irmão Raimundo? Está ali atrás, olha lá, ó. Eu vejo? Estou contando a vista deles, não sei, um ou outro aí. A maioria já morreu. A maioria que quando eu vim para aqui já foi para a glória, já chegou antes de mim lá. E os melhores anos da minha vida, quer dizer, eu tinha 30 anos. Eu, com 30 anos, eu botava para quebrar. Pregava bem. Ânimo. Moto, evangelismo de casa em casa. E cada casa que era construída aqui, eu ia lá, evangelizava. Começamos uma escola, um supletivo, e evangelizando, e mão na massa, pedreiro, trabalhando de pedreiro, mutirão, capim, quadra, jogando futebol, jogava muita bola, era bom de bola. Tanto que eu tinha que jogar um primeiro tempo num time, e no segundo time tinha que jogar outro no outro. Porque não tinha para ninguém. Tinha para ninguém. Eu fazia 2 gols num tempo, e Neymar jogar para o Cruzeiro um tempo e jogar para o Atlético no outro. Aí eu tinha que fazer isso. Então, a igreja foi crescendo, culto nos lares. Crescendo. E quem saiu foi para a Lagoinha. Pensou que fosse voltar, encontrar a igreja de Rubará, que eu falou, quero ver se esse pastor vai dar conta. Porque nós que sustentamos isso aqui, vamos ver, quando eles voltaram, a igreja estava melhor. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. E eu não trabalho para o homem, pastor não é empregado de homem, pastor é empregado de Jesus, é servo de Jesus. E eu e minha mulher tocar. Minha mulher, Glenda, piano, comprei um teclado para ela. Ela era secretária da igreja, ela dirigia o coral, ela dirigia um conjunto de jovens, ela tocava violão. A minha mulher era tudo, era presidente das senhoras, ela fazia tudo na igreja, ajudava na tesouraria, né? Então hoje a igreja de Getsemane é isso aí. Nós compramos esse terreno, construímos, compramos 10 lotes aqui do lado, está ali o estacionamento da igreja, o povo acredita no pastor, compramos 26 lotes ali perto da Cristiano Machado, tem lá 26 lotes, porque Deus começou a pôr pessoas aqui. Para você ter uma ideia, o que significa a igreja de Getsemane hoje? Tem uma linha de ônibus. Sabe quantas linhas de ônibus passam em frente à Igreja Batista da Lagoinha? 360. Para ser membro dessa igreja, tem que amar essa igreja, porque tem que ter carro. Tem que vir aqui. Para chegar aqui na Getsemane, você passa pela porta de muitas igrejas abençoadíssimas, de muitos pastores bonitos e arrumados. Para vir para cá, tem que amar. Eu não bajulo ninguém. O coronel é coronel no quartel. O médico é médico no hospital. O delegado é delegado na delegacia. Aqui somos todos servos de Deus. O deputado federal é deputado lá na Assembleia, lá na Câmara. Aqui nós somos servos de Deus.
A igreja me ama, a igreja aprendeu a amar meus filhos. Por isso que tem em cada missão um retrato meu, não é para você adorar e pôr flor lá não. E um copo com água não. É para você orar por mim, porque isso é história. Você, para amar alguma coisa, você tem que ter uma história. Você tem que conhecer a história. O médico, quando vai para a faculdade, para a Universidade Federal, ele não estuda medicina no primeiro semestre. No primeiro semestre, ele estuda biologia, química. Ele não faz residência, ele estuda história, sociologia, geografia, português, para ele conhecer a história da nação dele. Porque muitos filhos ficam assim: pai, me dê um tênis. Eu vou te contar a minha história, meu filho. Eu usava tamanco, eu usava conga, usava alpargata rodas. Quem lembra de alpargata rodas? Deve ter alguém que lembra. É o negócio mais feio do mundo. Era um tênis que o solo era de corda, irmão. Era corda, lindo. Você usava uma vez, desmanchava. Sapato, quando era bom, tinha que pôr chapinha. Era igual cavalo. Sapato a gente mandava fazer meia sola. Tá? Tem jovem que nunca comeu de marmita. Mas a maioria aqui, muitos mais velhos, comeram de marmita. Né? Tem jovem que nunca andou de bicicleta. Gente, bicicleta era o meio de condução. Bonde. E a pé. Então você tem que contar história para o seu filho. Por isso que é importante você tirar retratos. E hoje, então, muitos estão chegando agora. Aí vê o pastor parar o carro. Aí fala: por que o pastor para o carro aí? Quem é ele? Por quê? Porque não conhece a história. Aí você vê a esposa do pastor, não participa de uma vigília, não fica de madrugada. Aí você fala: por que a esposa do pastor não veio? Ela tem que ser primeiro ficar aqui, chegar às 10 da noite e ficar até às 6 da manhã. Porque você não conhece a história. Então, quem não conhece uma história, quem vê Jesus hoje, assentado no alto e sublime trono, quem vê Jesus com cinto de ouro, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, porque hoje, Jesus não está hoje com coroa de espinhos, hoje ele tem coroa de ouro. Muita gente tem uma ideia, por isso que o diabo insiste em mostrar Cristo com o rosto de quem apanhou, desfigurado, como tem uma música que você deve saber cantar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Olha aí, né? O diabo insiste em mostrar um Cristo crucificado, machucado, mas ele está vivo, ressurreto. Olha, ele hoje, a Bíblia diz que os cabelos dele são brancos como a neve. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Você nunca viu uma imagem de Cristo. Você nunca viu uma imagem de Cristo como ele é hoje. Olha lá em Apocalipse. Quando João viu Jesus, que ele tinha visto Jesus morto e crucificado. Quando ele viu Jesus ressurreto, está na Bíblia, ele caiu e ficou como morto. Pelo sol que brilhava. Ele, assustado, Jesus pôs a mão no ombro dele e disse: ei, sou eu, e eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, Jesus, o nosso Senhor. Então, uma igreja, e esses pastores que vão ser ordenados agora, eles são pastores auxiliares. São pastores auxiliares. O pastor auxiliar, ele não pode fazer o que ele quer. Assim como eu não posso fazer o que eu quero. Porque eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Eu não posso, porque eu sou pastor presidente, eu dizer: olha, a ceia do Senhor não vai ser com suco de uva, vai ser com caldo de cana. Porque aí Deus me disciplina. Eu digo isso porque um pastor de uma igreja em Belo Horizonte, de 10.000 membros, preste atenção, há 30 anos atrás, num acampamento,
fez uma ceia do Senhor com mandioca e caldo de cana. Porque eles estavam inaugurando um terreno grande, de 30 mil metros, e fizeram um churrasco. Chegou na hora, o pastor falou, olha, é feriado, não dá para comprar suco de uva e nem pão, estava tudo fechado, não existia extra, não existia esses supermercados. Ele falou, vamos fazer uma ceia do Senhor, e como tem mandioca e tem caldo de cana, vamos fazer de conta que o caldo de cana é o sangue de Jesus e a mandioca é o pão. Ele fez isso. Ele caiu em pecado, a igreja se dividiu, e a igreja que tinha 10 mil pessoas, estou falando diante de Jesus, ela não tem hoje 500 pessoas, não tem 1000 hoje. E o pastor perdeu o pastorado. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode brincar, porque a igreja é de Jesus. Quem protege a Bíblia é Deus. Quem acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus tratará com ele, não é o homem, não. Deus tirará a sua parte na árvore da vida. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que você vê pessoas de um sucesso só, faz um CD e vende milhões, aí começa a ficar mascarado, começa a ficar cheio de onda, achando que é o maioral, aí logo depois não faz mais um sucesso. Por isso que você vê pastores que eram ovelhas, servos abençoados, aí Deus abençoa a vida deles, porque eles jejuavam, oravam, visitavam enfermos, cuidavam, e de repente eles se tornam pastores, não participam do louvor mais, não visitam mais, não ficam de vez em quando numa porta de uma igreja, não atendem mais, não cuidam mais. Antes de terminar o culto, somem para o gabinete. Aí você vê num instante aquele pastor apagar. Daí a pouco está envolvido com política, daí a pouco está envolvido com outras coisas, e infelizmente acaba o ministério. Homens que quando abriam a boca, todo mundo chorava, porque o Espírito Santo descia, havia salvação, cura, libertação. Aí eles pensaram que o sucesso era eles, e que a fonte fosse eles, mas a fonte é Jesus Cristo. Aí o Senhor segurou a fonte. Homens que você entrava numa fila para convidá-los para pregar, que todo mundo lia os livros deles. Homens que todo mundo era apaixonado com eles, que tinha programa na televisão que lotava Mineirão, lotava o campo do 7 de setembro, lotava aí todos. Esses homens não lotam nenhuma Kombi mais. Porque tem uma coisa que Deus não deu para ninguém. O reino dele, a glória dele, porque pertence a Deus, e a igreja dele. A igreja é minha, pastoreai o rebanho. Então você tem o dízimo alto, ele é tão importante quanto o dízimo de R$1, porque desde que seja dízimo. Portanto, tudo que você põe no altar, é porque você quis pôr nas mãos de Deus. Uma irmã dessa igreja ganhou uma bolada, 1 milhão. 1 milhão ganhou, tal. Ela veio, pastor, quero conversar com o senhor. Pois não. Ela falou, eu quero entregar um dízimo de 100 mil hoje. Falei, glória a Deus, pela sua fidelidade. Ela falou, mas eu quero que faz isso, 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 isso. Ela com um cheque na mão. Eu quero que o senhor mande 3 mil para não sei aonde, mande 5 mil para não sei quanto. Peguei o envelope e fiz assim. O dinheiro é seu. Pode ficar com ele. Fica com o seu dinheiro. Ele é seu. O dia que você quiser pôr no altar, você não tem que dar palpite em mais nada. Você tem que orar e pedir a Deus graça. Porque o dízimo não é seu. Você está achando que o dízimo é seu. O dízimo é de Jesus. Você traz na casa do tesouro. Pastor, não, falei, fica com 900. E o dia que você colocar o dízimo, agora eu estou te proibindo de pôr esse dinheiro aqui. Você agora vai administrar esses 100 mil. Ela e o marido dela, você vai administrar. Eu não aceito, se eu souber que você colocou outro cheque aqui, eu rasgo ele. Eu rasgo. Se eu souber que você pôs o dinheiro aqui, eu te devolvo. Eu vou lá na sua casa e devolvo. Pastor, não faz isso não. Faço. Porque você é ovelha. Eu quero que você aprenda.
não é porque é jogador de futebol, de seleção brasileira, que vai mandar na igreja. Não é porque é deputado, não é porque tem o dízimo alto, porque Jesus Cristo honrou uma mulher que pôs 2 moedinhas, porque ela deu tudo que ela tinha. Para Deus não é o dinheiro. Nós somos comprados, não foi por dinheiro, mas foi pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, dá um aplauso a Jesus, é o sangue dele. Então, vocês das missões, todos vocês, fazem parte não de uma arapuca. Aqui não é uma arapuca. Eu não passo sacola para as pessoas darem dinheiro. O privilégio é a pessoa levantar e trazer no altar com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. A gente entende isso, entende. Então você vê que Deus, volte o texto ali, Moisés era o pastor titular. Moisés foi chamado por Deus. E Moisés, olha lá, era servo de Deus. Ele cumpriu o ministério dele servindo a Deus. E Josué era o pastor auxiliar. Como que Josué provava que ele era um homem de Deus? Servindo a Moisés. Pastor Daniel, fique em pé, por favor, é o vice-presidente da igreja. Ele é o pastor auxiliar. Na minha falta, é ele. Então, quando eu vou viajar para o exterior, onde for, o Daniel assume o pastorado. Ele é como se fosse eu. Ele representa a mim. E eu represento o sacerdócio de Jesus na igreja. O dia que eu estiver fora do propósito de Deus, ele me tira, ele próprio vai me tirar. Desde que eu tenha uma vida íntegra, que eu me mantenha limpo, que eu não entre em falcatruas, que eu cumpra o ministério de Jesus, igual Paulo diz. Eu acabei com minha carreira no banco, mas guardei a minha fé. Servi a Jesus. Os melhores anos da minha vida, eu ofereci para Jesus. Os melhores anos, eu converti com 16 anos. 17 anos eu estava na igreja. Os melhores anos, os anos do meu maior vigor, que para mim não tinha hora para participar de vigílias, sempre dedicado, sempre pondo, construindo a igreja, comprando a nossa sede campestre. Mas uma coisa, o pastor tem que ter responsabilidade: visitar um enfermo, estender a mão para a viúva, olhar o necessitado, visitar o rico, mas não esquecer de visitar o pobre. E no CTI, hoje eu estou aqui com vocês, daqui a pouco eu vou sair, vou num outro culto de uma criança. Quer dizer, então, as missões respeitam os pastores. Nós não aceitamos uma ovelha pôr o dedo no nariz do pastor, porque o pastor não é empregado da missão. Ele não é empregado da igreja. Que na igreja eu aceito ser exortado porque eu cometo erros. O que eu não aceito é ser humilhado. Eu não aceito é ser vilipendiado. Ali fora tem um formulário, sugestões. Se eu falo uma coisa errada aqui da frente, se eu cometo um ato, por exemplo, pregando, falei uma coisa indevida, falei uma palavra que não deveria ter dito, qualquer diácono pode me corrigir. Qualquer membro da igreja pode, pastor, o senhor falou uma coisa que o senhor não devia ter falado. O senhor falou lá um palavrão, um exemplo. Às vezes você fala uma palavra que para muitas pessoas é um palavrão, e para outros não é. Por exemplo, cocô. Uma família saiu da igreja porque eu falei cocô. Uma família mandou um e-mail, falei, não sei o que eu estava falando. E eu peguei o texto do apóstolo Paulo que disse: a minha sabedoria humana é como fezes. E eu pregando, comparada, ele dizendo, o apóstolo Paulo, comparado com o conhecimento que eu tenho de Cristo, tudo que eu aprendi como doutor é comparado a fezes. Fezes o irmão aceitou, porque tem exame de fezes. Mas aí eu falei, irmãos, fezes é cocô e tal. Aí o irmão, a família, mandou um e-mail para mim: estamos saindo da igreja porque o senhor falou palavrão lá da frente, falou cocô. E não é bom um homem igual o senhor, que é estudado, que é um doutor. Eu trouxe um amigo no dia e eu fiquei envergonhado porque o senhor falou cocô. Eu não aceito um pastor que fala cocô. Acabou. Estou indo embora. Aí eu mandei uma cartinha para ele, falei, olha, irmão, não fique triste comigo, eu fiz isso, mas não vou fazer mais, e pá. Aí ele sumiu. Nunca chegou a carta dele, de outra igreja.
Aí daí uns 3 meses eu recebi outro e-mail dele. Pastor, rodei as igrejas de Belo Horizonte. Fui e citou as igrejas que ele foi, as grandes igrejas. Descobri uma coisa, é melhor ficar na Getsemane. O senhor é muito transparente, muito tranquilo. Mesmo com cocô, eu volto. Aí eu respondi, aí eu peguei a carta, eu nem sabia quem era não, que eu não visitei, eu olhei no fichário, aí eu falei, irmãos, nós estamos felizes hoje que um irmão que saiu daqui por causa de cocô, está voltando, porque ele agora lembrou que ele tem cocô. E eu falei, e ele vai estar conosco, nunca mais o cocô vai prejudicá-lo, e nós também não vamos mais ficar falando cocô toda hora. Tá? Aí ele riu, hoje é amigão, abraça a gente e tal. Quer dizer, mas é isso que eu estou dizendo. Então, o seu pastor da sua missão, pode ser que ele cometa erros. Vai até ele. Fala, pastor, eu vi o senhor tal, dando um abraço numa irmã, muito apertado. Evite isso, está vendo? Pastor, tem uma irmã ministrando louvor, está com a saia muito curta. Vai lá falar com ele. Pastor, aquele irmão que estava lá, cantando lá na frente, eu vi ele bêbado, lá no boteco, o senhor pôs ele para cantar. Então o pastor, ele comete erros. E para que existem os diáconos e a igreja? Para ajudar o pastor. Porque a gente não controla a vida das pessoas. Então eu vou passar a palavra para a Andréia, vir aqui, nós vamos ordenar alguns pastores indicados pelos pastores titulares. O pastor auxiliar, ele deve saber, o pastor auxiliar está como escudeiro para servir, para auxiliar. Ele deve ser submisso, mesmo que à primeira vista pareça ter mais conhecimento de determinado assunto do que o seu próprio pastor. Sua função não é tentar subjugá-lo, mas honrá-lo. Segunda coisa, o pastor auxiliar deve reconhecer os seus limites. O pastor auxiliar não é o pastor da igreja. Tem o pastor da igreja Getsemane. Está vendo a seriedade? Terceiro, o pastor auxiliar deve defender o seu pastor. Ele nunca deve dividir. Ele nunca deve montar um motim. Nunca deve fazer coisa errada. A Bíblia diz que Eliseu foi um escudeiro fiel de Elias. A Bíblia diz que Josué foi fiel a Moisés. Por isso que eles foram melhores do que seus líderes. Mas a Bíblia diz que Geazi traiu a Eliseu. E a lepra que estava em Naamã passou para ele. Procure compreender a visão ministerial do seu pastor. Por exemplo, aqui a igreja tem uma visão. Nós nos alegramos com o Natal. Nós nos alegramos com o Natal, porque é o nascimento de Cristo. Eu escrevi um livro. Vamos supor que o pastor da missão não goste do Natal. Eu falo, vai ter um culto de Natal, uma cantata de Natal. O pastor da missão diz, mas eu não gosto do Natal. O pastor tem que saber que ele gostando ou não gostando, vai ter uma cantata de Natal. Ele não tem o direito de dividir. Ele não tem o direito de ir lá e dizer, olha, o meu pastor gosta do Natal, mas eu não gosto. Desde que ele esteja ali, ele vai comemorar o Natal. Ele vai dizer, gente, vai ter uma festa de Natal. Depois que ele fizer a festa do Natal, ele pode até ir para casa, para a cama e dormir. Mas ele tem que deixar um pernil lá para a turma. Ele tem que deixar uma farofa. Todas as nossas missões têm uma farofa, um tropeiro na noite de Natal. Porque a Bíblia diz que houve festa no Natal. Ah, pastor, eu quero pôr lá uma estrela. Pode pôr. Pastor, eu quero fazer uma árvore de Natal. Pode fazer. A árvore não é do diabo, a árvore é de Deus. E o primeiro homem que pôs uma árvore dentro da igreja foi Martinho Lutero. Leia a história. Ah, mas a árvore de Natal parece a Aparecida do Norte. Problema da Aparecida do Norte, ela parece árvore. A árvore não tem nada com isso. Problema dela. Tá? Isso é problema dela. Ah, mas põe perfume no pé da árvore, põe presente. Falamos, não, nós colocamos nos pés de Jesus. Porque no dia que ele chegou, ele recebeu presentes. Ah, eu vou pôr Papai Noel. Não, aí também está errado. Não põe Papai Noel, não. Põe Jesus Noel. Põe o nome de Jesus. Põe na sua árvore de Natal o nome de Jesus. Que mais? Olha,
Quinta coisa, o cajado estava na mão de Moisés e não na mão de Josué. As ovelhas que cuidamos não são nossas. As ovelhas não são suas. As ovelhas estão debaixo do meu pastoreio. O exército, olha o que eu vou dizer, não é do sargento. O exército, ele não é do tenente. Ele é do general, e o general é da nação. Ah, minhas ovelhas do Vespasiano. Deixa o Renato falar isso comigo. Ele não é doido. Deixa o Paulo Marciano falar, minhas ovelhas do culto de quinta-feira. As ovelhas do culto de quinta-feira. As ovelhas lá de Santa Luzia, da cidade de Santa Luzia, não é dela não. As ovelhas de tal lugar, porque as ovelhas Jesus confiou ao pastor. Tá bom? Davi cuidava das ovelhas, elas não eram dele, elas eram do irmão dele mais velho e do pai. Tá vendo? Que mais? A última coisa, olha, reconheça a unção na vida do seu pastor. Tudo de bom que tem na minha vida, quando nós derramarmos o óleo aqui, na cabeça dessas pessoas, tudo de bom que tem na minha vida vai passar para eles. Por isso que não é qualquer pessoa que põe a mão na sua cabeça. O meu pastor que me brigou, que falou que eu era mulher de malandro, 3 meses depois eu estava aqui na igreja, lá no templo de Araguá, construindo a igreja, já tinha feito, ele voltou e disse assim, pastor Jorge, me chamou no meio da construção, 9 horas da manhã. Ô Jorge, o que foi, pastor Glaico? Até assustei, ele falou, vem cá, vem cá. Eu vim, pastor Glaico era um homem durão, quem conheceu o pastor Glaico? Ele com os olhos cheios de lágrimas, 3 meses depois que ele tinha me chamado de mulher de malandro. Ô Jorge, vem cá. Aí ele me abraçou e falou assim, você sabe que você é meu filho. Até admirei. E ele com lágrimas nos olhos, me abraçou. Eu não conheço a pessoa que o pastor Glaico tenha beijado. Eu não conheço, além dos filhos dele e da esposa dele. Ele me beijou no meio da areia, dos tijolos, e disse, eu não sei onde que eu estava com a cabeça que eu briguei com você. Sabe, Jorge, por que eu briguei com você? Porque eu te amo muito. Porque eu fiquei irado com você sair, porque eu te amo. E me deu um beijo no rosto, molhado assim. Volta, meu filho. Falei, pastor, agora está difícil eu voltar para lá, pastor. Está difícil agora, porque agora eu já estou aqui. Agora eu já brinco com as crianças aqui. Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar quando eu saí de lá. O senhor não deixou nem eu despedir das 400 ovelhas. Pastor, agora não dá. Ele me abraçou e falou assim, ô Jorge, volta. E até o dia do pastor Glaico morrer. Ele morreu tem 2 anos atrás. Eu tratei como pai e ele me tratou como filho. Às vezes ele me chamava só para conversar comigo. Eu recebi toda a unção da vida dele. A igreja da Floresta tem menos membros que aqui. A Floresta, olha o que Deus faz. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Mas se tem uma pessoa que eu honro, é o meu pastor. Eu honrei o meu pastor. Foi meu pastor. Qualquer pessoa que abrisse a boca para falar mal dele, eu falava, aqui não. Na minha casa não. Vocês podem falar em outro lugar, mas aqui comigo não. Porque ele me deu o amor dele. E eu recebi a unção dele. Eu não sou traidor. Então, pastor auxiliar, reconheça seus limites. E eu estou aqui para te ajudar. Você nunca vai ficar abandonado. Onde eu comer, você come. Eu dormindo, você dorme. Mesmo o cobertor que me cobre, cobre você. E por isso que Deus está todo dia pondo gente na igreja. Pobre, rico, autoridade. Porque a gente tem que amar a todos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Levante suas mãos para o Pai. Para ser um culto completo, temos que dar oportunidade, como hoje é o dia de culto, de dízimos e ofertas. Vocês que serão ordenados, separem uma oferta de amor.
Não existe adoração sem sacrifício. Você que é mãe, que é pai de alguém que vai receber uma unção pastoral, põe uma oferta de gratidão a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado no templo, José e Maria ofereceram uma pomba rolinho, porque eles eram pobres. Mas quando Davi consagrou Salomão, ele deu ouro e riqueza no altar do Senhor. Quando Deus chamou Abraão para o ministério, Abraão ofereceu Isaac. Eu quero teu filho, aquele que você ama. Não é Ismael, que é o filho da escrava, filho do adultério. Eu quero o teu Isaac. Todo pastor deve ser o primeiro a ser dizimista, porque diz a Bíblia: torna-te o padrão dos fiéis. Levante suas mãos. É uma oportunidade de adorar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Deus, nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo que estas mãos abertas receberão ouro do Senhor, receberão prata e receberão bronze. Gente que não tem dinheiro hoje, na próxima oportunidade vai ter. Gente que tem prazer em contribuir, o Senhor sempre lhe dará sustento, porque o Senhor dá pão e semente ao que semeia. E muitas pessoas sofrem porque não têm o que semear. Muitos perderam carro nesta noite, perderam a vida, perderam entes queridos, perderam casas e perderam bens. Nós estamos aqui, Senhor, na casa do Senhor. Nenhum aqui terá uma má notícia, porque nós não estamos numa boate, não estamos num motel, nem numa casa de prostituição, nem um bar. Estamos na casa do Senhor. E quando estamos te adorando e cuidando dos teus negócios, o Senhor cuida dos nossos negócios. Olha os dízimos que virão à frente. Olha a oferta que virá à frente. E que o Senhor receba com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Eu tenho mais medo de quem é mansinho do que de quem fala o que sente na hora. Bom, eu briguei com a irmã, falei com ela, não, pá, não, você pôr o dinheiro. Aí um dia, vem ela, o marido dela e o filho aqui. Pastor, falei, o que foi? Quero pedir perdão. E o marido é que te orientar dela para fazer isso. Porque mulher, muitas o marido orienta. E o marido é que tinha falado com ela, fala com o pastor que a gente vai dar o dízimo, mas tem que ser do meu jeito. Aí ela falou, vim hoje com meu marido aqui. Depois que nós fizemos aquilo, pastor, tem um mês que nós estamos muito tristes, estamos muito abatidos, e nós sentimos que já está prejudicando nosso filho, e nós estamos assim, não é com medo, mas percebemos que nós pecamos contra Deus. Então eu queria pedir perdão ao Senhor, se for preciso eu vou diante da igreja. Olha a diferença. Eu falei, não tem nada disso não. Ela falou, pastor, eu vou pôr lá no altar, em dinheiro vivo, e vou pôr uma oferta de gratidão a Deus, e nós queremos que o Senhor nos perdoe. E Deus mostrou para nós uma coisa, que nós somos mais importantes que o nosso dinheiro. Porque meu marido falou, leva os 100 mil, o marido falando, o pastor Jorge deve estar doido com esse dinheiro. Quando o Senhor rasgou o cheque, e eu cheguei em casa, falei com ele que o Senhor rasgou o cheque, ele falou, esse é meu pastor. Eu gosto desse homem. Ele ficou com raiva. Ele fez isso na sua frente? Foi na minha frente. Cadê o cheque? Ele vai emendar ele. Eu falei, não vai não, está aqui, ó. Entreguei para ela. Aí hoje ele me respeita como profeta de Deus. Ele descobriu uma coisa. Ele descobriu uma coisa linda, que o meu preço não é 100 mil reais. O meu preço, eu já disse aqui, volto a dizer, é o sangue de Jesus. 31 anos que eu estou nessa igreja, nunca diminuiu o número de conversões,
a glória de Jesus e nunca diminuiu a entrada da igreja financeira. Nunca diminuiu, todos os meses. Porque eu sei que o Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. Eu não gosto de ser honrado. Eu gosto que Jesus seja honrado. Que Deus abençoe vocês. Pastor Daniel depois vai conduzir a parte do culto. Podia tirar esse púlpito. Não você, Andréia, tem homens fortes aí. Tá vendo aí, ó, eles são servos. Eu não vou carregar mais nada, não. Antes era eu que carregava. Agora Jesus mandou os servos para cá, olha. Moisés era servo de Deus. E Josué era servo de quem? Moisés, olha. Está na Bíblia. Andréia, secretária da igreja, pastora, trabalha comigo. É moleza trabalhar comigo, Andréia? Eu sou exigente. Eu fico bravo, tem hora? Fala mal de mim para você ver. Marido, cadê seu marido? Está ali? Está lá atrás. O cara mais bonito que tiver aí é o marido dela. Então pode chamar. Virão os pastores presidentes das missões. Nós iremos começar a leitura pela indicação das missões. Missão Buritis, indicação pastor Alisson Aragão, Gilberto José Fernandes, Guilherme de Castro, Luciano Lopes de Paula. À medida da leitura dos nomes, vocês podem vir. Glória a Deus. Missão Divinópolis, indicação pastor Gesiel de Oliveira. Pastor vem à frente e recebe as indicações. Kelly Silva de Oliveira. Pastor vem à frente, o pastor da missão. Fala o nome do pastor da missão. Missão primeiro. Ipatinga, indicação pastor Neri de Matos. Lucas Ferreira Rodrigues Batista. Celita Ferreira Souza pastor Neri, Rodrigues vem depressa, e Aparecida Alves Moreira. Os pastores das missões que indicaram, já fiquem aqui, por favor, ó, para serem Missão os primeiros. Santa Amélia, indicação pastor Wanderson Bezerra, Gedeon Camilo Costa. Corre lá, vai lá. Fica perto deles. Missão Santa Branca, indicação pastor Rio Santos, Juarez César Vasconcelos. Leva eles lá. Fica aqui para receber a sua vida. Deixa o pastor Neri receber, pastor Coronel Neri. Missão Santa Luzia. Leva essas ovelhas lá. Indicação pastor Enoque Fernandes, Ivanir Rodrigues Paiva e Everton Francisco Ferreira. Deus abençoe vocês. Missão São Benedito, indicação pastor Maurício Rocha, Alain Rodrigues da Mota. Cadê o pastor Maurício? Vem Pedro receber, Paulo vem para aqui os Viana. pastores das missões. Aí quando a sua ovelha chegar aqui, você já receba. Missão Nova Serrana, indicação pastor Alex Gomes, Jesus Martins de Matos, Gesiel Alves de Oliveira, Marco Aurélio de Lacerda Moura. Glória a Deus, glória a Deus. Missão União, indicação pastor Nilton José, Gleides Marques Machado. Glória a Deus. A Bíblia diz: rogai ao Senhor da Seara para Ele mandar trabalhadores. Missão para Vale a do sua Sol seara. em Nova Lima, indicação pastor Alisson Aragão, Rodney Elbe de Oliveira, Chegou o Lidiane Amorim de Oliveira. Missão Vespasiano, indicação pastor Renato de Jesus, Marco Aurélio Bernardino, Silvia Letícia Garrijo de Azevedo. Glória a Deus. Quem vai receber? Missão Vitória, indicação pastor Josué Leite, Wellington Viana. Aí. Missão Pedro Leopoldo, indicação pastor Ricardo Rocha, Ricardo Rocha Costa. Faz uma segunda fila mais na reta onde o Maurão está, por favor, aí. Missão 1º de Maio, indicação pastor Raimundo Fialho, Samuel Ribeiro Pereira, Brás Saraiva Madrona, aqui, hein? Rapidamente, cadê Langre eles aqui para Liberto receber a ovelha? Gomes. Você está indicando a ovelha? Missão Floramar, indicação pastor Wellington Highlander, Viviane Cristina de Oliveira Regis. Indicações da sede.
Indicação pastor Kleber Agapito, do culto dos empresários, Guilhermando de Carvalho. Indicação pastor Daniel Fialho, Daniel Delaine Lopes. Sinoleia da Silva, Bruno Rocha Garrido, Ellen Mara Maia. Pode aplaudir, irmãos, isso é muito sério. Nenhum está trabalhando por salário. Indicação pastor Ismael Luz, da culto da mocidade, Gislene Souza Santos. Daniel, receba Poliana aqui. de Carvalho Gomes, Paulo Rodrigues de Moraes, Glória a Deus, querida. Mateus Deus te Eduardo abençoe. Totti. Glória a Deus. Indicação Ministério de Cura, pastor Jânio Amâncio, Wagner Márcio Brandão, líder do Ministério de Cura, Keika Majeste Brandão, líder do Ministério de Cura, Glória a Deus. Cláudio Adriano Moraes, Adélcio Ricardo Lima, Terezinha Celina de Abreu, Nádia Conceição de Freitas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Indicação pastora Lucília Canuto, Wagner fazer. Antônio Barreto, Glória a Deus. Oh, benção. Luciana Viana Barreto, Raquel Luciana Martins. Indicação Tadeu do Carmo, da Escola Bíblica Dominical, Alexandre Aparecido Chaves. Indicação pastora Shirley, Ministério com Juniores, Alisson Lima de Oliveira. São indicações todas dos seus líderes. Indicação pastora Maria Geralda, Vicente de Paula Catalano. Glória a Deus. São pessoas que têm os ministérios e sabem quem tem lhes auxiliado. Glória a Deus. Indicação pastora Osmária Nonato, Carlos Alberto Magalhães Maciel Júnior, eles são do Rio de Janeiro, e Rosângela Félix dos Santos, do Rio de Janeiro também. Vai lá. Unção ministerial para trabalhar com os atletas de Cristo. Indicação pastor Cleiton Xavier, do culto dos atletas de Cristo, Cristiano Osken Silva. Daqui a pouco vocês vão entender tudo aqui, viu? Tá assim meio embolado ali, mas eu vou coordenar aqui. Glória a Deus. Cristiano. Glória a Deus. A igreja podia se colocar, antes da igreja se colocar em pé, eu vou pedir que vocês que serão ordenados, vocês levantem a mão, só vocês, todos vocês que serão ordenados, pastor. O Geraldo só tem que ficar atrás do pastor Vicente, futuro pastor Vicente. Todos vocês que serão ordenados, os pastores que indicaram vocês, não levantem as mãos, não. Põe a mão no ombro deles. Dá um jeito de pôr a mão no ombro deles. Ore por eles. A igreja podia se colocar em pé. Olha a unção de Deus, irmãos. A Bíblia diz que quando a mão de Moisés estava levantado, o exército prevalecia. A Poliana vai cantar um cântico ao Senhor, enquanto a igreja ora por eles. É o período de um cântico. Pode vir aqui. Você vai cantar lá ou aqui.
para cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A igreja orando, irmãos. A minha vida Você que é mãe, esposa, eu entrego marido, filho, a ore Deus, por aquele seu parente. Ore por eles. pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem o seu mandar, os ventos em seus prumos lhe obedecem e o seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, eu tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. E não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu irei. Eu irei.
Vocês que serão ordenados com uma mão no coração e uma mão para cima. Vocês não podem piorar. Vocês têm que, no mínimo, se manterem como estão. Mas a Bíblia diz que quanto mais vocês melhorarem, mais Deus abrirá portas para vocês. Vocês estão recebendo uma unção para trabalharem no ministério Getsemane, com fidelidade, com respeito. Vocês não precisam apoiar nada errado. Vocês não precisam, porque não é uma seita. A diferença entre uma igreja e uma seita é que uma igreja cumpre as ordenanças de Jesus, os mandamentos dele, e uma seita segue os mandamentos de homens. Vocês não são manipulados, nem precisarão se anular. O que nós pedimos é que vocês sejam servos. Não trabalhem por dinheiro, trabalhem por Jesus. Também nunca dividam uma igreja. Lembre-se, uma igreja não se abre, uma igreja nasce. Sejam fiéis aos seus pastores, sejam fiéis aos seus líderes, sejam fiéis primeiro a Jesus, segundo a mim, a minha família, aqueles que lideram vocês. Todas as pessoas que sabem ser lideradas serão certamente líderes, ungidos e abençoados. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor dê graça a vocês. Que Deus guarde a família de vocês. Que Deus dê saúde a vocês. Que nunca vocês entrem por caminhos de heresias. Que nunca vocês tenham duas cabeças. Eu estou aqui na Getsemane, mas o meu pastor é o fulano de tal lugar. Você não precisa. Você pode amar o seu pastor, seu ministério passado, e deve ter obrigação de amá-lo. Mas você não pode desrespeitar o seu líder. Sua roupa tem que ser decente. Sua vida tem que ser íntegra. Não pode construir o seu sucesso exigindo que os outros chamem vocês de pastores. Pastor não é título, é função, é ministério. Certamente as pessoas te respeitarão naturalmente, sem ser preciso você bater no peito e dizer: eu sou pastor, quero que me chame de pastor. Não precisa disso. Os ditadores é que exigem adoração, vocês não. Deus exige de nós devoção, entrega, como acabamos de ouvir a Poliana cantar. Eu declaro que Satanás não vai destruir a família de vocês. Eu declaro que vocês não estarão usando a igreja Getsemane para serem ordenados e irem para outro ministério. Eu declaro fidelidade. Eu declaro que quando vocês ouvirem segredos de pessoas, vocês não irão abusar delas. Mulheres contarão problemas íntimos, homens contarão problemas íntimos, pessoas se abrirão com vocês, mas a sua mão não irá tocar nestas mulheres, nem nestes homens. Não irá entrar na empresa de um homem olhando o patrimônio dele. Visitarão o pobre e o rico, porque todos viemos nus para este mundo e nus nós voltaremos. A maior riqueza do sacerdote não é o bem patrimonial. O maior legado que Deus deixou para vocês é que vocês foram escolhidos para serem a mão de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus, os ouvidos de Jesus, o corpo de Cristo. Vocês são chamados sacerdotes de Deus, ministros do Altíssimo. Eu declaro que vocês melhorarão na vida espiritual. Eu declaro que vocês melhorarão na vida emocional. Eu declaro que vocês melhorarão na vida material. Eu declaro que vocês terão relacionamentos frutíferos, serão amados, serão defensores da verdade, amarão as autoridades. Eu declaro que os seus filhos serão amados pela igreja. A igreja respeitará os filhos de vocês, a esposa e o marido de vocês. Eu declaro que Jesus disse, quando as mulheres lhe chamaram de feliz e de abençoado,
Com respeito à sua mãe, ele disse: mais bem-aventurado é aquele que prega e que obedece à palavra de Deus. Eu declaro que vocês serão felizes por pregarem a palavra de Deus. Vocês não se envolverão com seitas heréticas. Vocês não serão gananciosos. Vocês terão saúde. E Satanás será derrotado na vida de vocês. Eu declaro, em nome de Jesus, uma unção especial. E vocês aí que serão ordenados a uma só voz, com a mão bem erguida no juramento, digam assim: Senhor Jesus, eu aceito o chamado, pode contar comigo. Eu prometo ser fiel ao Senhor. Eu prometo dedicar o meu tempo e dar o melhor de mim para o teu rebanho. Eu prometo trazer orgulho para o Senhor, satisfação para o Senhor. Eu prometo dar o melhor de mim. Eu prometo que esta unção não irá me piorar. Eu irei ser melhor, servo teu. Eu declaro que Jesus pode contar comigo em todas as situações. O meu pastor, o meu líder, pode contar comigo. Eu declaro que o rebanho de Jesus pode contar comigo. Para a vergonha de Satanás, eu me ofereço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem se ajoelhar só vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Os que indicaram vocês permaneçam em pé. Aleluia, aleluia. A igreja com as mãos estendidas. O óleo será derramado na cabeça deles. A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Sheila maraba sheima. Aleluia. Aleluia. Põe um pouco de óleo na cabeça. Agora mesmo vocês vão consagrar esse óleo para a ordenação ministerial. Aleluia. Põe um pouco de óleo assim na cabeça. Depois põe um pouquinho de óleo nas mãos. Daqui a pouquinho, levanta o vidro de óleo. Senhor, esse óleo está sendo consagrado ao Senhor. Tua palavra diz que o dia que Davi recebeu a unção, o Espírito do Senhor foi derramado na vida dele, e logo os exércitos inimigos se levantaram contra ele. Eu declaro que vocês serão revestidos do poder de Deus. A igreja toda com as mãos estendidas agora pode derramar o óleo. Aleluia. Tudo está sendo filmado e nas mãos. Aleluia. Aí pode pôr, Jane. Aleluia. 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 Põe nas mãos e na cabeça. Esse óleo vai secar agora mesmo no seu corpo. Você vai ver. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não deixa nenhum sem óleo. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja orando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não tem problema se seu terno sujar. Aleluia. Que o óleo desce para a gola. Tem problema o óleo descer para a gola. Não tem problema. Aleluia. 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 Ó Deus,
Ó Deus, forte e poderoso. Ó Deus, olha aí, Deus. Não deixe nenhum sem óleo, hein? Nenhum sem óleo. Xalamarabachei. Aleluia, o óleo desce para a barba. Deus, eu vou fazer a oração de ordenação agora. E você se levanta e depois de júbilo, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, como um dos profetas do Senhor nesta cidade, nesse Brasil, nesse mundo, eu declaro vocês consagrados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro vocês revestidos da armadura de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungidos de Deus, hoje e para sempre. Amém. Levanta e dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Abracem um ao outro aí, abracem um ao outro. Aleluia. Abraça aí do seu lado, abraça. Aleluia, aleluia, aleluia. O Maurão está filmando tudo, depois vocês adquirem ali. Aleluia, 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 aleluia. 5 anos para que essa unção permaneça na vida deles. E aí eles tocarão a vida ungidos. E 6 em 6 meses um relatório do que eles estarão fazendo. Igreja, diga assim bem forte, com a mão estendida: nós abençoamos vocês, desligamos da vida de vocês toda a consagração a quem quer que seja, e consagramos vocês como ministros do Evangelho, para servir a igreja de Jesus, para servir a Getsemane, para servir ao povo de Deus, em nome de Jesus. Igreja, dá um aplauso para Jesus agora. Glória a Deus. Parabéns, gente. Dá glória a Deus, olha. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco vocês vão descer e todos os familiares poderão abraçar, dar beijo, tirar foto. Vamos ouvir mais uma canção e a palavra está com o pastor Daniel. Cristiane vai cantar um canto. Lidiane, cadê? Eu, pastor Kleber, o pastor Carlos Moreira, vamos ter que fazer uma visita ali, mas eu vou esperar aqui o pastor Daniel, que vai encerrar esse culto agora mesmo. Pastor Uziel é como se fosse eu lá. Pastor Daniel, glória a Deus. Pastor Kleber, que eu tinha chamado no início do culto, é o administrador, tem auxiliado a gente muito nisso. Você vai cantar? Vai para ali então. E após ela cantar, o pastor Daniel faz a oração de encerramento. Glória a Deus. Eu quero te convidar a consagrar a sua vida ao Senhor também, amém? Os pastores que indicaram, venham para cá e deixem eles, só eles aí formarem o grupo agora. E os pastores vão tirar uma foto oficial para sair no boletim. Permaneçam aí. Glória a Deus. Todo mundo bem bonito, os menores na frente. Dá um jeito dos baixinhos passarem para frente. Pastor Alisson vai ajudar a organizar aí. Aleluia. Meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Olha que coisa linda. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Não, os que foram ordenados, permaneçam aí. Vocês que se tornaram pastores, permaneçam aí. Aleluia, a foto oficial. Organiza aí os... Com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras. Aleluia, bem bonito, bem lindo. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há toda Deus celebra-te.
levantar suas mãos, dizer: a honra, a glória, a força e o poder pertencem a Jesus. Olha a foto lá em cima, gente. Abaixa a mão. Tem que ser de mão baixada. Abaixa a mão, senão fica na frente dos outros. Olha lá o Maurão. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Lindo. Olha, pessoal, a filmagem aqui, depois vocês podem pegar lá naquela última sala. Hoje não está funcionando, mas domingo, durante a semana, vai estar funcionando. As fotos com o Maurão. Aí vocês procurem o Maurão e vocês que tiraram fotos aí. Tá certo? A nossa sede campestre, gente, nós não, o número, nós crescemos muito, a nossa igreja cresceu muito. Então nós não estamos abrindo a sede campestre para visitantes, só para membros da igreja. Casos especiais nós estaremos levando algumas pessoas lá, mas terá um pagamento agora de R$50 por visitante. E se você precisa levar um visitante, você tem que conversar com a administração aqui durante o dia, durante a semana, a partir das 13 horas, o pastor Vinícius, e ele vai te orientar sobre isso aí. Não temos mais condições de levar visitantes que não são membros da Getsemane, porque nós crescemos muito e o espaço que era muito grande agora ficou pequeno para tanta gente que Deus tem colocado aqui neste lugar. Tá certo? Nós vamos orar, vamos terminar o culto. Hoje é o culto com o pastor Paulo Marciano. Toda quinta-feira ele está aqui com essa linda equipe e ele está aqui. Lá embaixo, na quinta-feira também tem um culto das mulheres e tem um culto de cura. Amanhã nós temos um grande culto de libertação. Sábado nós temos um culto aqui para os jovens, culto dos adultos, culto dos adolescentes. E domingo, 7h45, às 10 horas da manhã, às 18 horas, terminamos aqui às 21 horas com o curso Caixa d'Água. Levante suas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor aí por esses novos obreiros, novos guerreiros que estão saindo aí para as fileiras de guerra, de batalha. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses homens e mulheres que aceitaram o chamado do Senhor, o desafio, Senhor. Eles sabem que serão muito mais cobrados, a responsabilidade é dobrada, Senhor. Mas eu sei que o Senhor estará com cada um deles, guardando-os, livrando-os, enchendo-os do Teu Espírito Santo, dando a unção e a graça do Senhor. Obrigado pelo nosso pastor, ó Deus, pela essa unção derramada aqui neste lugar. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Leva-nos em paz debaixo da Tua poderosa mão. Leva-nos, Senhor Deus, para um restante de semana cheio do Teu Espírito Santo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo reunido neste local e com todo Israel do Senhor na face da terra, hoje e para todo sempre, e toda a igreja diga amém. Vamos